Arthur Lira foi para cima de Lula como jamais vimos outro presidente de Câmara dos Deputados ou Senado indo para cima de outro presidente da República. O que Arthur Lira fez com Lula nessa semana, votando aos 43 do segundo tempo, a reestruturação, a reorganização, a reconfiguração, o organograma do Executivo. Uma votação tida como simples, que jamais tinha dado trabalho. É uma questão bastante óbvia, lógica, e quase que em conteste, pelo menos até dessa vez, que o governo organiza o organograma, o desenho do Executivo como bem entende. Jamais isso foi motivo de polêmica na história do Brasil. Tenho isso claro. Estamos vendo uma frequência muito atípica, pois essas coisas costumavam ser mais lentas e agora são muito rápidas, de coisas inéditas acontecendo no Brasil. Isso é muito ruim. Viver um período de muito ineditismo, cara, claro, vai para os livros de história. Só que viver a história nem sempre é bom. Não digo mais, na maioria das vezes não é. Viver a história, o momento de transformação costuma ser muito sofrido, né, cara? Claro, tem o glamour. Estarmos vivendo um período que certamente será motivo de muita gente se debruçar, estudar, porque ele é muito peculiar em nossa história. Mas justamente por ser peculiar, é que nos causa tanta ansiedade, sofrimento, angústia, incertezas e receio do futuro do país. O que a gente viu agora é o Lira tentar, de forma bastante assanhada, tirar uma das possibilidades, um dos braços de ação do governo e voltar para si. Veja que usei o verbo voltar. Por que voltar? Porque Lira tinha isso na segunda metade, nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro, a partir do momento que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, ali por volta de setembro de 2021. Naquele momento, quando o Jair Bolsonaro faz aquele já histórico discurso do Alexandre de Moraes deixa de ser canalha, e ali o impeachment nunca esteve tão perto. Se Michel Temer não entra em campo, se Jair Bolsonaro não se ajoelha de vez perante o Centrão, personificado naquele momento nas figuras de Ciro Nogueira e Arthur Lira, teríamos Mourão como presidente da República. A partir de novembro, talvez, um trâmite acelerado, um processo de impeachment, sabe? E aí, cara, é impossível contar a história do que não aconteceu, né, cara? Como é que você conta? Aí, velho, aí já entra num nível de abstração que é melhor partir para a literatura, é melhor partir para a arte. E aqui, você sabe, é jornalismo de análise. Nesse contexto, Arthur Lira, claro, o poder é essencialmente inebriante. Li uma entrevista certa vez de Carlos Lacerda, então governador da Guanabara, um golpista, mas, ai, golpista por golpista não dá, assim, é um assinte Jair Bolsonaro ser golpista, tal qual Carlos Lacerda, ambos golpistas. Mas aí tem que entender a qualidade de cada golpista envolvido, né? Jair Bolsonaro é muito chulé perante Carlos Lacerda. Ambos golpistas, compreenda o que eu estou falando. Carlos Lacerda certa vez disse, né, enquanto governador da Guanabara, que era basicamente ser prefeito do Rio de Janeiro, né? Pensa, o Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro, né? O... Opa, falei bobagem. A Guanabara era o restante do estado. Agora eu tô confundindo, hein? Não sei. A Guanabara era o restante do estado. Não sei. Agora, gente, eu vou ter que pesquisar. Agora eu entrei na dúvida. Eu não me recordo se a Guanabara era estado da Guanabara. Vou colocar aqui. Olha que doideira, como a gente esquece as coisas. Estado da Guanabara. Era só a capital. O Rio de Janeiro era o restante. Você sabe qual era a capital do Rio de Janeiro?
Era Niterói. Tanto Niterói perdeu quanto o Rio de Janeiro perdeu. Niterói deixou de ser a capital do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro deixou de ser capital do Brasil. Então, assim, a Guanabara era o Distrito Federal, certo? Lacerda foi uma espécie de prefeito do Rio de Janeiro. E ele certa vez falou que o poder era inebriante, né? Por quê? Você faz uma coisa muito improvável, cara. Por exemplo, não, eu vou construir uma ponte aqui. Cara, você vai mobilizar, você tem dinheiro, você vai mobilizar, essa ponte aparece depois. Ou lá no Rio, né? Uma dinâmica mais própria deles, na cidade do Rio de Janeiro. Vou fazer um túnel aqui, rebentar esse morro, velho, e vai passar do outro lado por baixo. Cara, vejo com um túnel, é revolucionário numa cidade igual o Rio de Janeiro, cara. Imagina as voltas que você não dava, cara, quando não cortava aquelas pedras. Vamos lá. O túnel de Botafogo, que liga a região central à Zona Sul, viabilizou a existência da Zona Sul, tal qual a gente entende, na segunda metade do século XX. Ou outra vez, esse já muito mais de conflituoso na perspectiva social, o túnel que liga lá pela Lagoa a região norte da cidade. Esse sim é revolucionário. O pobre, pei, bateu na Lagoa, bateu no Leblon, meu, bateu no Gávea. Pois é. Pei, atravessou ali Ipanema. Teve 1000 protestos nesse túnel. 1000 protestos. Voltando a Lacerda, o que ele nos ensina sobre hoje, sobre Arthur Lira, é que o poder inebria. Nessa perspectiva, Arthur Lira ainda está ébrio de poder. Ele teve muito poder nesse último ano, principalmente 2022, segundo semestre de 21 e ao longo do ano de 22. Cara, depois que a gente começa a beber, vocês sabem, né? A gente não quer parar, né, cara? Inimigos do fim que somos, Luciano Novaes, essa é pra você. Inimigos do fim que somos, a gente sempre quer beber mais uma, né? Arthur Lira tá nessa fase. Fase inimigo do fim. Arthur Lira agora quer continuar ébrio dessa coisa aparentemente especial que é o poder. A gente chega nos conflitos essa semana. Claro que está muito precoce para um rompimento total entre Lira e Lula. Foi um grande jogo de cena, cara, mas de altíssimo risco. Foi quase. Roleta russa seria uma metáfora exagerada. Eu não quero pecar pela hipérbole aqui. Pecar pela hipérbole seria equivocado. Mas, cara, os caras brincaram com algo muito sério. Sei lá. Não estou conseguindo um exemplo que seja apropriado aqui, puxando de cabeça. Mas eles brincaram com algo bastante. Eles foram ousados. Cada um na sua jogada. E olha, cara, no final, o PT levou perdendo. E Arthur Lira ganhou perdendo. Sim, esse foi um jogo em que ambos ganharam e ambos perderam. E essa é a doideira da política, não é cartesiana, ela não é ângulo reto, ela não é para quem é fã de filme da Marvel. Ela tem nuances, tem camadas, tem dimensões, tem contradições. Não é nada maniqueísta o jogo. Claro, nós temos nossas preferências, como sempre temos. Achamos que fulano é um canalha, outro é menos canalha, ou tem uma boa visão, bem intencionado, mas tem que. Enfim, cada um tem sua percepção. Mas heróis e vilões não existem. Isso aí você pode ter certeza. Não precisa ter dúvida. Heróis e vilões aí, filme da Marvel, mano, não tem mesmo. O que acontece? O Lula ganhou? Ganhou. Tá lá, os 37 ministérios tal qual ele queria, do jeito que ele queria, e uma votação bem gorda, né? Bem gorda. Lula perdeu? É claro que perdeu. Teve que acelerar a liberação de emendas, embora nesse momento, ouvi hoje no Foro de Teresina o pessoal falando, já tem mais. Jair Bolsonaro já tinha, nesse momento do ano de 2022, liberado 2 vezes mais emendas do que Lula liberou. Então, ou seja, emenda é impositiva, né? O que você controla é o fluxo. Jair Bolsonaro era mais generoso. Lira estava mandando a parada, né, velho? Esse é um ponto de conflito. Outro ponto de conflito. Acesso a cargo, né?
Quando a gente fala assim, a articulação tá falha, vamos jogar limpo? Vamos ser sinceros? Olho no olho, papo de brother, assim, relax. Articulação quer dizer agilidade em liberar cargos e verbas. Verbas e emenda. Não estou falando de corrupção, me entendam. Estou falando do jogo. E o jogo é igual salsicha. O jogo é igual uma partida de futebol. Você não pode ver essas coisas sendo feitas, senão perde toda a poesia. Você nem se interessa mais por isso. E a política é exatamente isso. Nesse sentido, Lula perde ao ver dilapidado pilares importantes do seu discurso eleitoral de 2022, que era a restauração da respeitabilidade do Brasil perante o mundo de acordo com a questão ambiental. E, claro, nessa pegada, eu incluo a questão dos povos originários. Pois quem melhor guarda as florestas do Brasil? Sim, são os povos originários. As maiores reservas de mata natural do país que temos, normalmente costuma ser em regiões demarcadas para os indígenas brasileiros, ou então para os parques ambientais. Mas normalmente são nas demarcações indígenas mesmo. Então as pautas se conectam. E o que o Centrão fez? Centrão aqui, leia-se. Leia-se. Bancada ruralista. Cada vez mais poderosa e articulada. Cada vez mais ousada. Cada vez mais cheia das graças. Calma aí, ué. Então vira parlamentarismo logo, ué. Assume a responsa aí, né? O que a gente está vendo é uma reacomodação. O Lira ganhou, claro que ganhou. Conseguiu mostrar seu poder, explicitou, esfregou na cara do governo que só vai passar quando ele quer. Provas já temos. MP dos ministérios, arcabouço fiscal. Pautas que o Lira encampou, elas foram aprovadas. Pautas que ele quis dar recados. Vai, essa reestruturação mesmo aí dos ministérios. Marco temporal. Marco do saneamento. E virão outros. O Lira está deixando bem claro que o governo depende dos cento e poucos votos que ele domina, porque parece que é muito, não é, cara. Só que é decisivo. A gente tem os bolsominions, que vão votar em tudo contra, a gente tem o bloco de esquerda, que vai votar tudo a favor, e esses votos do Lira é que determinam se vão para lá ou para cá, para a esquerda ou para a direita. Entende o poder? Lira perdeu? É claro que perdeu. É claro que perdeu. Ficou mais explícito do que nunca para a opinião pública que ele é um chantagista, ele é uma revista. E, cara, ter essa imagem perante a opinião pública limita o cara de cargos para o executivo, dificulta. O cara é chantagista, o cara é revista, não sei o quê. Os caras bons de parlamento não costumam ter êxito para cargos executivos. Qual que é o maior sonho do Lira? Governar Alagoas. E aí, se pintar uma presidência, é evidente, mas um cara experiente como o Lira já sabe que presidência é acaso. Construção é acaso. Para construir já ficou difícil para o Lira. Então ele tem que contar com acaso. Exemplos vários, temos vários. Itamar e Temer, clássicos. Vices que em dado momento, estavam lá. José Sarney já é mais uma construção real, já tinha uma trajetória mais robusta do que Temer e Itamar também tinha. Olha, o Temer é com acaso mesmo, né? Aí o Collor também no contexto, sabe? Embora de família de político, mas um estado periférico, como Alagoas, sei lá, a Lira talvez almeje repetir o fenômeno Collor, né, cara? Mas é muito complicado, porque era um momento, é sempre um momento histórico específico, né? 2022 foi tão específico, 2018 foi tão específico, aí você vê, né? Estabilidade, 94, 98, 2002, 2006, a coisa tava meio que no script, né? 2010 também, cara. Aí 14 já começa, a maionese começa a desandar, saca? Mas 89 é muito atípico, né? Nesse sentido, Lira
ao ter o seu nome tão claramente agora e cada vez de forma mais cristalina, a sociedade, a opinião pública vê que ele é uma revista, que fica mais. Ele continua mandando as coisas do mesmo jeito, mas para outros tipos de voo, a coisa se complica. Não só por isso. Os poderes se movimentam em Brasília. O judiciário adquiriu um protagonismo político muito expressivo, ficou muito robusto. Ele ficou hipertrofiado na perspectiva política. Nada me tira da cabeça que não teve coincidência nem que não teve alguma coincidência. Dias Toffoli liberar um processo que julga a inegibilidade de Arthur Lira para uma das turmas, eu me recordo agora de cabeça, para análise e votação, no dia em que ele firmava a faca na jugular de Lula, ou que ficava puxando a forca de Lula. Fez, jogou na mesa. Toffoli, Dias Toffoli, aquele que Lula estava desprezando, aquele que Lula não estava atendendo para reuniões assim, para almocinho, para trocar uma ideia, tomar um esquinho, fumar um charuto. Dias Toffoli estava desde a vitória de Lula em outubro de 22 tentando se reaproximar do PT e Lula não o recebia. Por quê? Porque achava o Toffoli frouxo. O Toffoli, naquele momento em que ele disse que não ia mais tratar de golpe de 64, mas movimento, se mostrou o quê? Um cabra frouxo. Em outros momentos, vai lá, você vê que o Alexandre de Moraes, por exemplo, votou pelo não, o não aceite do habeas corpus do Lula e proporcionou a cadeia para ele. Uma semana depois, o Sérgio Moro botou o Lula na cadeia. Alexandre de Moraes não votou pelo Lula. Só que hoje tem uma relação de respeito. Ele compreendeu. Toffoli ficou muito na moitinha. Tava doidinho para aderir ao golpe. Ficou em cima do muro. Preciso ser justo, nos votos não. Mas aqui, no gogó, no microfone, temos que reconhecer que Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Edson Fachin, em quarto lugar, quem seria? Gilmar Mendes, apanharam muito mais, né? Se posicionaram muito mais. A Rosa Weber e a Carmen Lúcia, a Rosa sempre foi o perfil discreto. A Carmen Lúcia, ela mudou muito o seu posicionamento depois da Vaza Jato. Ela compreendeu que a palhaçadinha foi longe, mas você pode ver, a Carmen Lúcia quase não fala mais. Antes ela falava, antes ela era mais presente nesse jogo. A Vaza Jato fez a Carmen Lúcia mudar de percepção. Nunes Marques, André Mendonça, a gente já sabe. Ricardo Lewandowski, sempre muito firme em seus votos, mas pouco midiático também. Perfil mais Rosa Weber. Pouco menos. Igual a Rosa Weber não há. Igual a Rosa Weber não há. E era isso, né? Acho que foram todos. Lembrei de todos aqui. Nesse sentido, Toffoli vai, precisando de reaproximar-se de Lula, PEI, libera o processo de Lira. E aí eu acho que é o acaso, cara, porque não é possível que seja no mesmo dia, cara. A Polícia Federal vai a campo com um monte de mandado de busca e apreensão em endereços ligados a um assessor de Lira. E aí eu separei uma matéria aqui para a gente ler juntos. Vamos fazer isso agora. Sobre essa questão, compartilhar tela, do que o Lira anda sentindo. Celular apreendido de ex-assessor aumenta desconfiança de Lira com o Planalto após a operação da PF. A ação dessa quinta-feira para investigar desvios em contratos para a compra de kits de robótica em Alagoas mirou Luciano Cavalcante, lotado na liderança do PP. Olha aqui. O amor é lindo, a vida é bela e a alegria está contagiando o meu coração. Olha a cara de alegria. Olha esse Jesus aqui num. Puta, velho. Botaram Jesus numa. O que é isso, cara?
Sabe aqueles trem que você peneira assim? Não é uma cruz, né, cara? É um. O que é isso, velho? Os caras botaram Jesus derrotado, sacrificado, tipo de asas, assim. Tipo desfilando uma escola de samba, velho. Jesus, não faz isso não, viu, ô Lira? Ô, deixa eu pegar seu nome, Luciano. Faz mais isso não. Tá feio esse Jesus aqui. E essa cartinha aqui também ninguém consegue ler, não, viu? Não adianta botar isso aqui na foto. Ninguém dá conta de ler isso aqui, Lira. Lira, escuta. Ninguém consegue ler isso aqui, não, rapaz. Mas é uma notícia. Desde a divulgação das primeiras notícias sobre a operação da PF, que apura desvios na compra de kits de robótica em Alagoas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se mobilizou para saber se há alguma digital do governo nas ações. Isso também se chama cu na mão. A apreensão do celular e do computador de Luciano Cavalcante, ex-assessor direto do deputado e hoje lotado na liderança do PP, aumentou a desconfiança do parlamentar e do seu grupo político. Desconfiança também conhecida como cu na mão. Ontem, Lira fez vários movimentos em busca de mais informações, mobilizou advogados para ter acesso às decisões judiciais que geraram a operação, conversou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para obter esclarecimentos sobre a investigação da PF, conforme informou o G1. E ouviu de aliados e advogados que a apreensão do celular de Cavalcante se assemelha à prática do que é conhecido no direito como phishing expedition, uma picaretagem que a Lava Jato fez muito uso, viu? Quando se encontra uma justificativa para fazer uma busca e apreensão com o objetivo de conseguir indícios de crimes de outras pessoas, você vai lá dar um baculejo. E você sabe que eu criado a base de SBT, eu aprendi um negócio na minha vida. Quem procura, acha. Então, assim, se procurar no celular de qualquer um, vai achar problema. Qualquer um. Imagina o Lira. Um erro da PF nessa quinta foi interpretado por Lira e aliados como mais um fato atípico na operação. A comunicação da PF informou inicialmente que a Operação Hefesto havia apreendido um cofre com 4 milhões de reais em Brasília. Em nota retificadora, horas depois, esclareceu que foi em Maceió. Não, mas isso aí, calma aí, né, Lira? Pode ser, mas pode não ser. Isso aqui pode ter sido um erro mesmo. Às vezes é. Fazer release. Ih, rapaz, trabalhando com essa de comunicação de órgão público é difícil. Essa informação vem tudo truncada, embaçado, viu? Mas pode estar querendo esconder coisa também. Aí eu preciso entender o lado do Lira. E ele tem todo o direito do mundo de se sentir perseguido, né? Afinal, ele entende de bastidores muito mais que nós aqui, muito mais que nós aqui. E ele sabe o que ele fez no verão passado, né? Ele sabe o que ele fez. Nós não sabemos ainda. Torço eu. Embora esteja irritado com a operação, Lira não admitiu incômodo em público. O presidente da Câmara afirmou que não se sente atingido ou pressionado pela PF. Eu que tô, né, Lira? Eu que tô. Olha aqui, o último, o Edilson José aqui, o último que entrou aqui na live, ele que tá. O Edilson José, eu, não é você que tá, não, né, Lira? O celular do seu braço direito, o computador do seu braço direito foi apreendido pela PF, quem tá nervoso sou eu. Ai, 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 velho. Bom, é o direito dele, da versão dele, né? Acredita quem quer. Olha aqui, eu não vou comer essa corda, vou me ater e receber informações mais precisas. E cada um é responsável pelo seu CPF nessa terra e nesse país. Jogou no rabo do cara sem dó. Opa! É seu, hein? Clássico do Homer Simpson. Já estava assim quando eu cheguei. Se tiver um nível de confiança, aliança, e o cara não se sentir abandonado, ele pode até assumir a bronca e matar no peito, o Luciano. Se o Lira não oferecer apoio, o cara abre o bico, igual a gente já viu algumas vezes, e pei, destrói tudo ao seu redor. Segundo o colunista Lauro Jardim, na definição de um aliado, Lira passou o dia espumando de raiva.
Ai, velho, eu quase digo uma coisa maldosa aqui. Eu quase digo. Eu quase digo que se o Lira espuma de raiva, o Brasil ri. Mas aqui eu acho que não. Se fosse o Moro espumando de raiva, aí o Brasil ri. O Lira talvez a gente tenha que entender com mais calma. Talvez não. Não sei. Cara, você viu tanto que é complexo? Quem se deu melhor, quem se deu pior? Lula ou Lira? É um grande 0-0 onde os dois marcaram gol e os dois tomaram gol. Talvez assim, um 2-2, um 3-3. Disso que a gente tá falando de empate, sabe? Todo mundo tomou gol e todo mundo andou para frente. Lira também dedicou o Gira. Ah, pá, 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 pá. Não, aqui tranquilo. Vocês entenderam a complexidade do jogo? Vocês entenderam a dinâmica? O Lira briga, o Lula sabe brigar, e a gente está vendo um duelo de gigantes. Todos com passivos e todos com ativos muito claros. Onde isso vai dar? Sei lá. Sei lá. Mas tenha clareza de uma coisa. A gente não tá mexendo com amadores. Não mesmo. Deixa o like agora, meu filho. Like esperto. Cadê o joinha? Cadê o like? Chegou agora o like. Like maroto que fortalece. Claro. Agora está na hora daquele momento. Agradecer você, né? Obrigado. Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado, ou aquela fita de videocassete antiga que tá lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você, eu vou te falar o porquê. Pensa no seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link pra você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material pra um primo seu que mora nos Estados Unidos, pra um parente que tá morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive pra assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos 1 giga. Então, um pendrive de 16 GB cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, pela fita cassete ou aquele DVD de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.